qual é a importância da gente ter nossa oração no secreto e qual a importância da gente também ir para a igreja. Por que que a gente deve ir para a igreja? Por que que a gente deve ir para o secreto? Você vê que tem pessoas que ela vai a um extremo, ela só ora no secreto, só ela ali, Deus, e ela não quer ir para a igreja porque ela fala que é suficiente, ela só está no secreto, orando. Sendo que muitas vezes o perigo que você tem de você só orar no secreto, você pode se tornar solitária, porque Deus nos criou para que a gente venha estar em comunhão. Então, por isso é muito importante que a gente também vá a uma igreja. E a gente tem que escolher uma igreja que a gente venha se identificar, porque tem muitas igrejas, mas também que naquela igreja o centro seja Jesus. Que Jesus seja o Senhor, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que é falado naquela igreja. Se ali a gente nem vê se falar de Jesus, a pessoa fala outra coisa menos de Jesus, da salvação, do arrependimento. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu quero trazer 2 versículos aqui que é muito importante. Um que fala da importância da gente estar orando no secreto e o outro vai falar da importância da gente estar em comunhão com os irmãos. E o primeiro está em Mateus 6,6, que fala: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê no secreto te recompensará publicamente. Esse aqui é um versículo para que a gente venha entender o quanto o secreto é importante. E em Hebreus 10:25 fala: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajai-nos uns aos outros, ainda mais quando vós veis que se aproxima o dia, ou seja, o dia da vinda do Senhor Jesus. Então aqui a gente vê 2 versículos, e se você for procurar e pesquisar, você vai ver que tem vários versículos que falam a importância de orar no secreto e tem vários versículos que falam a importância de a gente ir na igreja. E como eu falei, eu vejo às vezes, eu já vi pessoas, e eu também já fui assim, chegou uma fase da minha vida que eu ia só, era igreja, eu estava na igreja todos os dias, mas eu não buscava a Deus no secreto como eu busco hoje. E o quanto eu tenho visto como é maravilhoso e quantos benefícios eu tenho colhido na minha vida desses dois, desse conjunto de eu orar no secreto, ter o meu secreto com Deus todos os dias, e de eu também ir para a igreja. Porque você tem que entender uma coisa: tem bênçãos que você só vai receber de Deus no secreto. Mas também tem bênçãos que você só vai receber quando você está ali em comunhão com os irmãos. E eu vou mais para frente falar os benefícios de cada um, para você entender. Então, se você pensa assim: Betinha, eu só vou orar em casa mesmo, no secreto, porque você só fixa nesse versículo, eu não preciso para a igreja. Ok, você pode orar em casa, mas tem bênçãos que você só vai receber se você estiver em comunhão com os irmãos. Da mesma forma, você pode estar na igreja fazendo muitas coisas, participando de vários grupos, fazendo, oh meu Deus, tantas coisas. Chega em casa, você, eu tô muito cansada porque eu dei de tudo na igreja, mas você não reserva um momento para conversar com Deus, para buscar essa intimidade com Deus. Também você vai perder essa bênção que é de estar, de saber benefícios que você vai receber estando no secreto. Então a gente não pode negligenciar nenhum nem outro, porque os dois fazem parte. Então você tem que entender: eu quero essas 2 bênçãos, a bênção as bênçãos e os benefícios de eu orar no secreto, ou eu quero só as bênçãos de estar na igreja em comunhão com os irmãos. Você tem que entender, ou você quer os 2. Eu quero os 2, gente, por isso que eu faço os 2. E eu vejo o quanto é maravilhoso, o quanto minha fé ela é mais sólida, o quanto eu tenho crescido na presença de Deus, o quanto tenho crescido na presença do Espírito Santo, porque eu priorizo tanto o secreto como a comunhão com os irmãos. Porque olha só, pensa que uma árvore, uma árvore, para ela crescer, o quê? As suas raízes, elas estão bem escondidas, elas ficam lá escondidas, mas quando ela tá no secreto, a gente não vê as raízes daquela árvore, então ela tá muito escondida. Então ela vai ali absorvendo os nutrientes, para manter firme.
mas é na superfície que o quê? Que junto com outras árvores que ela compõe a floresta, compõe sombras, compõe frutos. E assim é a nossa vida com Deus. A gente precisa do nosso secreto, ali onde ninguém consegue ver a nossa oração, o que a gente está falando para Deus. A gente precisa do nosso secreto ali, escondidinha, só você e Deus. Mas aí a gente precisa também dessa comunhão. Você vê que pessoas que ela não tem esse secreto com Deus, ela não tem essa intimidade com Deus no secreto, você vai ver que ela tem uma fé meio superficial, ela não é... Vem uma dificuldade, vem um problema, ela desaba, ela não tem uma fé robusta. Por quê? Porque ela é no secreto, ali, igual eu falei das raízes, é no secreto que a sua fé ela vai ser forte, que ali você vai conhecer quem é você ali Deus vai te mostrar quem você vai conhecer Deus, vai ter coisas que você vai falar e Deus vai te recompensar na frente das pessoas, porque no secreto você se humilhou, buscou Deus. É no secreto que você vai falar coisas que talvez você não tenha coragem de contar para ninguém, mas para Deus, que é o seu Pai, você tem coragem de contar. Mas quando você entende desse secreto, que você tá ali no seu secreto buscando a Deus, mas você tem que também sair, participar de uma igreja, ajudar na igreja, você participar dos dízimos, porque a palavra fala, trazei os dízimos e as ofertas, e que Deus vai abrir bênçãos sem medidas. Então, gente, é muito importante a gente fazer parte de uma igreja. Porque às vezes a gente confunde que, né, eu não sei que parte que às vezes a pessoa ela só quer ler aquela parte no versículo e ela só se concentra naquele versículo, mas a Bíblia tem vários versículos, então a gente não deve se prender só no versículo que me agrada. Deus fala que orar no secreto é suficiente, então eu vou ficar só no secreto. Não, mas também a Bíblia fala que a gente deve estar em comunhão com os irmãos. Então, se eu quero a bênção de Deus nas duas áreas, eu tenho que focar nas duas áreas. E aí aqui eu até anotei que Jesus, ele nos ensina a orar no secreto, sem distrações. Porque quando a gente tá no secreto, a gente não tem distrações, só é você e Deus ali, é você nua e crua. É ali também que derramamos no nosso coração, recebemos a paz e a direção pessoal de Deus. É onde Deus molda o nosso caráter e nos revela quem somos. Porque você pode estar na igreja, né? Orando, falando, você é uma coisa. Mas quando você chega para orar a Deus no secreto, ai Senhor, eu te amo, eu te adoro. Deus, se você quer essa intimidade, você fala, meu Deus, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero me conhecer. Deus vai falar, você tá aí orando comigo, falando, mas aquela pessoa ali você ainda não perdoou. Aquele pecado ali você não deixou. Aquela forma que você fala com seu esposo, aquela forma que você fala com a sua filha, aquela forma que você se comporta no trabalho, isso aqui você precisa mudar. Então é no secreto que Deus vai nos revelando, porque ali você está buscando, você está se entregando, então Deus vai mostrar formas que você pode melhorar, formas que você pode buscar mais Ele. Isso tudo só acontece no nosso secreto. E aí eu coloquei aqui para vocês entenderem 5 benefícios de orar no secreto. Eu vou trazer 5 benefícios de orar no secreto e 5 benefícios da importância da gente estar numa igreja. Então olha aqui, 5 benefícios de orar no secreto. Primeiro, intimidade com Deus. No secreto você desenvolve uma relação de confiança com o Senhor, ouvindo a sua voz e conhecendo mais do seu coração. Aí eu coloquei um versículo que a palavra fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. O que você... Isso é um benefício, ter mais intimidade com Deus. Segundo benefício, direção e sabedoria. Deus revela caminhos e dá respostas claras quando buscamos a sua presença. Em particular, o versículo, acalma a mim, respondi-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabeis. Jeremias 33:3. Isso é outro benefício. A gente vai ter direção e sabedoria quando a gente está ali buscando no secreto. A terceira, o benefício, paz e renovação espiritual.
A oração no secreto traz descanso e paz de Deus, invade o coração. Mesmo em meio a lutas, você consegue ter uma paz. Você tem uma renovação espiritual quando você tá ali, chega para Deus: Senhor, eu tô cansado, Senhor, eu não tô aguentando isso, me dá força, renova minhas forças. Parece que daquele secreto, Deus renova realmente as suas forças. E aí o versículo que eu coloquei é: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Filipenses 4, do 6 a 7. E o quarto benefício da gente estar no nosso secreto é crescimento na fé. Quando oramos no secreto, vemos as respostas de Deus de forma pessoal. É isso que fortalece nossa fé. Sabe aquela coisa que você pede ali para Deus no seu secreto, você se humilha, você fala: meu Deus, atende a minha oração. E você tá ali falando, seja o que for que você quer, e Deus, ele atende sua oração. Porque você tá ali no secreto, você deposita sua confiança nele. E aí o versículo é: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Olha, gente, que forte. Qual a importância da gente orar no secreto? E o quinto benefício, tem vários, mas eu escolhi 5 benefícios para você entender o quanto é importante você ter o seu momento a só com Deus, que é transformação interior. A oração no secreto nos molda, renova nossa mente e nos ajuda a ser transformadas para viver a vontade de Deus. Aí o versículo que eu coloquei é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então aqui a gente viu o quê? A importância de orar no secreto. E você viu que eu coloquei versículos básicos para você entender que eu não estou falando nada da minha cabeça. Agora a gente vai entender 5 benefícios da importância da gente estar em uma igreja congregando com outros irmãos. Unção da unidade. Há uma bênção especial quando o povo de Deus se une em comunhão sincera. Aí tem um versículo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que aqui nesse ponto da unção de unidade eu falei para você procurar uma igreja séria, gente. Uma igreja que prega o arrependimento, que prega a salvação eterna, que fala do Senhor Jesus, que fala de Deus Pai, que fala do Espírito Santo. E é muito importante que o líder dessa igreja seja um homem reto, homem de uma só esposa, honesto, porque se a gente está embaixo de uma autoridade, e aquela autoridade a traição, a roubo, né? Aquilo é como se aquele pecado daquele líder descesse pelas barbas e viesse pra gente. Então, se você não sabe de nada, ok, mas quando você sabe, né, que eu já ouvi muitos casos de pessoas que estão na igreja e sabem que o pastor tem várias esposas, tem amante, e ela ainda consegue ficar embaixo dessa autoridade. Então, se você está embaixo de uma autoridade dessa, você fala não, ou até denuncia para a igreja, porque não há igreja perfeita, gente, mas a gente tem que ter caráter, né? Não é que a gente nunca vai errar, mas a gente tem que ter caráter, né? De ser mulher de um homem só, homem de uma mulher só, né? Não mentir, não roubar. Erros nós vamos ter, mas há uma diferença de você errar e viver no erro. Então a gente tem que ter muito cuidado qual igreja a gente vai. Esse foi o primeiro ponto, o primeiro benefício. O segundo é edificação e ensino coletivo.
Na igreja somos ensinados e equipados para crescer espiritualmente, através da palavra, do ministério e dos dons. Qual versículo que eu coloquei é: e ele mesmo deu uns dons para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, às vezes você vai ter dons na sua vida que ele só vai florir quando você está ali, embaixo de uma igreja com outros irmãos, por exemplo, o dom de cantar, o dom de falar em línguas, o dom de pregar, o dom de evangelizar, e outros vários dons que a igreja, que o Espírito Santo pode nos dar quando a gente está ali congregando, e a palavra não sai, com outros irmãos, porque é ali você servindo que você vai ver, poxa, como eu amo cantar, poxa, como eu gosto de evangelizar, nossa, como eu gosto de pregar. Então é você estar ali que você vai descobrir o seu dom e o seu dom vai ser ativado. Então é muito importante, porque se você está só em casa, como é que esse dom vai ser ativado? Porque você está ali só olhando para o seu umbigo, só vivendo a sua vidinha. Então não tem, você precisa estar numa igreja também. Esse é agora o terceiro benefício, oração em concordância. Quando oramos juntos, nossa fé se une e Deus se manifesta de forma poderosa. Aí eu coloquei o versículo: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha só, imagina a gente tá na igreja, todo mundo, você orando sozinha, você já tem um poder. Mas imagina você orando com várias pessoas com o mesmo objetivo. Quanto poder que tá aí. Então, como eu falei no início, tem bênçãos que Deus só vai derramar na sua vida quando você estiver em comunhão com seus irmãos, quando você estiver embaixo estiver ali na igreja unido, várias pessoas. Tem bênçãos que o pastor tá ali falando, o bispo, a pastora, não sei qual igreja que você vai, mas quando ele tá ali profetizando bênçãos ali para você, então ali vem bênçãos para sua vida, entende? Por isso a importância. E aí o quarto benefício é o uso e a ativação de dons espirituais. Os dons do Espírito foram dados para edificar uns aos outros. E isso só é possível no corpo de Cristo. Que, gente, os dons que o Espírito Santo nos dá, esse dom não é para a gente servir a nós mesmos. Todo dom que o Espírito Santo nos dá sempre é para servir outras pessoas. Nunca o Espírito Santo vai te dar um dom para você se servir a você mesmo. Esse dom só vai ser dado para você servir outras pessoas. Seja um dom de cantar, seja um dom de falar em línguas, seja um dom de pregar, seja um dom de cura, seja um dom de libertação, seja um dom de milagres, de tantos dons que tem. Esse dom nunca vai ser para o seu benefício, sempre vai ser para abençoar outras pessoas. Se você pede ao Espírito Santo, a Deus, um dom, mas se o Espírito Santo vê que você quer esse dom só para o seu ego, só para o seu benefício, ele não vai ativar esse dom em você. Esse dom, ele só vai ser ativado quando você tem essa sede de servir outras pessoas, de ajudar outras pessoas. E aí o versículo eu botei: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para for útil, ou seja, ele não dá para a gente, é para ser útil para outras pessoas. Você vê que Jesus, ele veio só para servir. Jesus era o Filho de Deus, o Deus poderoso. Ele poderia mandar fogo para matar todo mundo, mas ele só veio para servir. Você vê que ele lavou os pés dos discípulos, ele só estava servindo.
Esse era os dons que Jesus tinha, só era para servir. E às vezes a gente tá aqui na terra e a gente só quer ser servido. Não, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele tá para servir outras pessoas. Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Você tem que ter esse espírito de servidão. Servir com amor. E aí o último, para fechar, o último benefício de estar congregando com outras pessoas na igreja é força e apoio mútuo. Na comunhão encontramos apoio, ânimo e força para não desistir da caminhada cristã. O versículo: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia que Jesus vai voltar. Então, quando a gente tá numa igreja, quando a gente tá ali congregando, a gente tá sempre ouvindo a palavra. A gente não ouve só aquilo que a gente quer. Porque quando a gente tá em casa, gente, às vezes a gente só vai orar aquilo que a gente quer. Até mesmo um devocional, quando a gente vai, tem esses devocionais pronto. Muitas vezes o devocional pronto sempre tem palavras positivas, sempre coisa boa. Mas às vezes, quando a gente tá na igreja, às vezes o próprio Espírito Santo usa o pastor para nos repreender de alguma forma, para nos falar alguma palavra mais dura. Você tá ali sentado e você fala: uau, meu Deus, essa palavra aqui é para mim. Jesus amado, Senhor. Você vê que Deus tá ali usando o pastor para te falar, para te repreender. Mas às vezes em casa não. Quem vai te repreender, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância do secreto, porque no secreto você vai ter uma fé mais robusta, você vai crescer em intimidade, você vai conhecer mais Deus como um pai e você vai se conhecer. Você vai ser mais forte, você vai ter uma fé inabalável, porque suas raízes estão ali, ó, em Deus. Mas como eu falei, se eu fico só no secreto, não me uno com outros irmãos, eu posso ter uma fé meio solitária. Que benefícios, como eu vou usar os meus dons, como eu vou ajudar outras pessoas. Então eu preciso dos dois, é um conjunto. O secreto, mas eu preciso estar numa igreja. Então eu aconselho você de todo o coração. Eu não aconselho isso da boca para fora. É porque eu sei, desde que investi a minha vida no secreto, mas junto com a igreja, a minha vida tem melhorado 100%, a minha fé, a minha comunhão com Deus. Eu tenho uma fé robusta, eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus é o meu Pai, Então, se você quer ter essa fé, se você quer ter mais fé em Deus, ter uma fé robusta, não se concentre só no secreto, né? Eu entendo, hoje eu dou meus dízimos e minhas ofertas, porque eu entendo que assim como a gente já aprendeu que o jejum, né? Que a gente fala do jejum, que só tem demônios, caixas de demônio que só saem através de jejum e oração, por isso que o jejum e a oração também faz parte da minha caminhada de fé. Eu sei também a importância de você dar seus dízimos e oferta, porque é bíblico. Trazei os dízimos e ofertas, porque quando você dá os seus dízimos e ofertas numa igreja, você está mantendo aquela igreja aberta, para que outras pessoas venham chegar até o Senhor Jesus. Eu sei como foi que eu cheguei na igreja, eu sei que quanto a igreja foi muito importante no meu início da minha caminhada de fé, e vai ser até o Senhor Jesus voltar. Então, por isso, aquilo que é bom, que me ajuda, que me sustenta na minha caminhada, claro que eu vou aconselhar vocês também, entende? Então, por isso eu nunca vou aqui falar só busca no secreto. Não, é o secreto, mas também busca uma igreja séria que você vai ter mais comunhão com Deus. Porque entenda uma coisa, você pode estar no secreto, mas vai ter bênçãos que você só vai receber você estando em uma igreja. Porque ali é a união dos irmãos. Da mesma forma, você pode estar só na igreja, mas vai ter bênçãos que você só vai receber no secreto com Deus. Então, se você sabe disso, então faça os dois, pratique os dois, escolha os dois, escolha o secreto e escolha estar numa igreja séria que venha te abençoar de verdade. E não esqueça, uma igreja que prega o arrependimento, que prega a salvação eterna, que prega o reino de Deus e
fale do Espírito Santo, de Jesus que seja o centro e de Deus Pai, porque Deus é o Pai, porque Jesus ele não veio criar uma nova religião. Jesus ele veio reconectar a nossa comunhão com o nosso Pai. Olha que notícia. Gente, esse é o verdadeiro evangelho. Jesus, ele tá dando uma notícia boa para todo mundo. Ei, eu vim para que você venha restaurar a sua comunhão com seu Pai. Não é um Deus, é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, que crê no nome de Jesus, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esses são filhos de Deus. Então você que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você também é filha de Deus. E você tem um dos maiores presentes que Jesus deixou na terra quando ele foi. Ele está agora sentado à direita do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me ajuda, que me chama pro secreto, que me fala, vai pra igreja. Tem dia que eu chego cansada do trabalho e falo, hoje não dá vontade de ir pra igreja, mas eu sei que é ali na igreja que vai ter bênçãos que eu só vou receber ali. E, gente, tem dias que eu vou pra igreja tão cansada do trabalho, e aí eu saio da igreja, ai meu Deus, eu falo, Senhor, que bom que eu vim para a igreja. As minhas forças são renovadas, o meu espírito é renovado, a minha mente é renovada. Entende? Então, às vezes, começa nisso, você vai para uma igreja e aí você tá cansada hoje, eu não vou hoje. Aí chega outra semana, eu não vou. Quando você vai ver, você tá uma véia murcha. Por quê? Porque você deixou de ir para a igreja porque você estava cansada. Não cometa esse erro. Vai cansada mesmo, porque lá suas forças vai ser renovada. Da mesma forma, você tá indo para a igreja todos os dias, você vai sempre estar lá, ajudando o pastor, passando de vários grupos, isso e aquilo. Chega em casa, Senhor, hoje eu não te vou buscar no secreto, porque eu tô muito cansada. Aí passa um dia, 3 dias, 4 dias, uma semana, você não busca Deus no secreto. Então, sua intimidade com Deus fica murcha. Vem um problema, vem uma situação, você tá nervosa, você tá estressada. Por quê? Porque a sua comunhão com Deus tá fraca. Então, não, eu tô chegando cansada do trabalho. Quantas vezes eu cheguei cansada do trabalho, mas eu falei, nem que fosse 5 minutinhos, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, eu tô tão cansada hoje, mas eu tô tão feliz porque o Senhor é tão bom na minha vida. O Senhor tem atendido minhas orações, o Senhor tem me sustentado até aqui, o Senhor tem me mostrado o teu amor por mim. Obrigado, meu Pai. E dali, mesmo cansada, eu saio tão renovada. Então, gente, o segredo é não desistir, é não parar de buscar o secreto, é não parar de se congregar com os irmãos na igreja. Entende? Então, é isso que eu deixo aqui para vocês. Eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo tenha revelado isso para você. A importância dos dois, de você caminhar com esses dois, entende?